Olá pessoal, hoje a gente vai falar dessa relação entre margem e giro. É uma relação importante não só sob a perspectiva de análise econômico-financeira, mas também é uma relação interessante para a gente verificar as estratégias das empresas, para a gente ver a análise dos discursos dos gestores para ver se fecha com a realidade. Então acaba sendo uma análise que transcende um pouco a questão econômico-financeira e envolve outros aspectos. Inicio com um questionamento. Como é que eu posso analisar a rentabilidade de uma empresa? Qual empresa que tem mais rentabilidade? Uma loja de joias ou uma loja de bijuterias? Qual o produto que traz mais rentabilidade para a Fiat? O Fiat Uno ou uma Ferrari? Lembrando que a Ferrari também é da marca Fiat. Qual o setor que dá mais rentabilidade dentro de um supermercado? O setor de frutas ou o setor de destilados? Então, a gente não sabe exatamente essas respostas, mas a gente tem uma resposta com relação à margem e o giro. Então, a gente sabe que a loja de joia tem uma margem de lucro muito maior do que uma loja de bijuteria. Essa é a expectativa. Em compensação, a loja de bijuteria tem um giro muito maior, muito mais acelerado. Uma loja de bijuteria, às vezes, ela está cheia no shopping. Uma loja de joia, às vezes, faz uma, duas vendas, já é as vendas do dia. A Ferrari e o Uno são dentro da mesma empresa, dois produtos, mas a análise é a mesma. A Ferrari tem uma margem de lucro muito maior do que o Fiat Uno. Em compensação, o Fiat Uno vai ter um giro, vai ter uma quantidade de vendas muito maior do que uma Ferrari. A gente não consegue saber qual que traz mais rentabilidade, porque é a combinação dessas duas coisas que vão trazer a rentabilidade. No supermercado, a gente sabe que o setor de frutas tem muito mais giro do que o setor de destilado. Às vezes no setor de destilado tu acha até uma garrafa empoeirada, não é verdade? Só que no setor de destilado tem uma margem de lucro muito maior do que o setor de frutas, certo? Então, essa análise de margem e giro, ela vai nos ajudar a enriquecer a análise da rentabilidade. Como é que eu calculo a margem de lucro? Aqui eu estou falando da margem líquida, a lucratividade. Então, eu vou pegar o lucro líquido e dividir pela receita. Tá? Normalmente, a receita líquida que a gente trabalha. Como se diz, a análise, esse indicador, quanto maior, melhor, toda a vida, certo? Claro que quanto maior for a margem de lucro, também maior vai ser o esforço de venda para conseguir vender um produto. Quanto menor tu tens a tua margem de lucro, é mais fácil tu vender um produto. Tá? Muitas vezes as pessoas têm a falsa ideia assim, se vendesse mais barato, ia vender mais e ia ganhar mais dinheiro. Isso muitas vezes não é verdade. Isso tem que ser analisado. Às vezes é verdade, às vezes não é. Porque se tu tens uma margem de 2% e reduz 1% o teu preço, então tua margem vai virar 1%, tu vai ter que vender o dobro para compensar. Então, tem que ser analisado cada caso. Tá? A interpretação é a seguinte: se eu tenho 10 milhões de lucro e 100 milhões de receita, tenho uma margem de lucro de 10%, significa que cada 100 reais que entra na minha empresa, 10 viram lucro. Os outros 90 são consumidos pelos tributos, pelas despesas, pelos custos. Então, 10 é o que sobra, certo? O conceito ele depende de cada setor. Grandes investidores, por exemplo, Warren Buffett, quando ele vai investir em uma empresa, uma das questões que ele analisa bastante é a margem de lucro. Se for pegar o Marcos Lemonis ali do programa Sócio, uma das coisas que ele briga bastante no programa é com relação à margem de lucro, um indicador bastante importante. Tá? Uma empresa que tem uma margem de lucro muito pequena, mesmo sendo uma empresa com uma rentabilidade muito grande, ela não tem muita resiliência, ela não tem muita robustez. Por quê? Porque qualquer mudança de cenário, seja porque aumentou os fornecedores, aumentou o preço da matéria-prima, teve uma mudança tributária, mesmo ela tendo um lucro muito grande, esse lucro pode ser revertido num prejuízo, se ela tiver uma margem reduzida. Então é um indicador bastante importante para a gente ver qual é a resistência de cada empresa, a resiliência de cada empresa com relação a essa situação. O giro.
O giro a gente pode calcular pela receita líquida dividido pelo total dos meus ativos. Então, ele vai mostrar a velocidade das minhas vendas, o quanto eu giro os meus ativos. Ele não deixa de ser um indicador de produtividade. O que eu estou sendo produtivo com relação aos meus ativos, com relação ao meu imobilizado, certo? A análise dele também, quanto maior, melhor. Eu estou girando mais rápido, estou vendendo mais, né? Cada setor vai ter um comportamento e também cada segmento, cada estratégia. Então eu posso vender mais barato e ter mais giro, ou eu posso vender mais caro, ter uma margem maior e ter um giro menor. Então isso vai depender da minha estratégia, vai depender do segmento de atuação, vai depender do meu produto. E dentro da mesma empresa, como a gente falou ali do Uno e Ferrari, eu posso ter um produto que é mais margem, algum produto que é mais giro, para tentar compor um mix interessante. O que acontece se a gente for multiplicar a margem com o giro? Então a gente viu que a margem é lucro líquido sobre receita e o giro é receita sobre ativo. Se a gente multiplicar um pelo outro, corta a receita, embaixo e em cima, e ficou lucro líquido sobre ativo. Lucro líquido sobre ativo é o nosso indicador ROI, rentabilidade do investimento. Ou seja, se eu multiplicar a margem de lucro de uma empresa pelo giro do ativo, eu vou achar exatamente a rentabilidade. Por isso que essa análise ela pode melhorar nossa análise da rentabilidade. Porque eu posso analisar, a rentabilidade caiu, mas caiu por quê? Teve uma diminuição de margem, ou eu mantive a margem, mas teve uma diminuição de giro, ou diminuiu a margem e eu giro. Então eu consigo enriquecer a minha análise da rentabilidade por meio da informação de margem e de giro. Acaba sendo uma informação interessante. Se a gente fosse plotar diversas empresas, a margem de lucro delas no Y e no X, o giro, a gente ia ter um gráfico mais ou menos da seguinte forma. Tem empresas que têm uma margem de lucro bem grande e um giro baixo. Tem empresas que têm um giro bem alto e uma margem pequena. E plotando, algumas empresas ficaram no meio termo, ia dar um comportamento mais ou menos como essa equação logarítmica. Se a gente for falar de exemplos, a gente pode dizer aqui no alto seriam marcas de roupas mais luxuosas, de shopping, e aqui, mais na base, uma loja de roupa mais popular, uma loja de roupa num preço mais barato, e aqui tem umas que ficam no meio termo. O que seria o ideal para minha empresa? O ideal seria eu estar aqui, ter uma margem alta e um giro alto. É possível? É possível, mas não é muito típico. É uma coisa atípica. Por exemplo, se eu tenho um monopólio, só eu posso vender um produto em determinada região. Então, eu consigo muitas vezes ter uma margem alta e um giro alto. Se eu tenho uma patente de um medicamento, só eu posso vender determinado medicamento. Então eu consigo, durante algum tempo, ter uma margem alta e um giro alto. Se tem uma tecnologia que só eu domino, certo? Então eu posso ter, em determinado momento, uma margem alta e um giro alto. Quando começa a aparecer concorrentes com produtos iguais, similares, substitutos, eu começo a me aproximar desse comportamento normal. A gente tem inúmeros casos aí do Viagra, do Xerox, da Apple, em determinados momentos que conseguiu se diferenciar e depois voltou para um comportamento mais próximo do esperado, certo? Outra informação, uma empresa pode estar numa ponta e migrar para outra ponta dessa curva? Pode. A gente tem alguns exemplos aí, por exemplo, as lojas Hering de roupa, né? Eles eram uma loja mais popular nos anos 80, vendiam uma roupa mais barata, né? Era o básico do Brasil, o slogan deles, e com a abertura de mercado, eles não conseguiam competir com o produto chinês, resolveram agregar valor ao produto, fazer um produto de mais qualidade, mudaram todo o seu processo logístico, marketing, slogan, a forma de comercialização, lojas próprias, franquias, e, de certa forma, conseguiram caminhar nessa curva para um valor mais, com uma margem bem mais elevada, certo? Eles é um exemplo bem sucedido de mudança. A própria Havaianas também, né, que nos anos 80
era mais giro, né? Tinha uma margem pequena, e com o tempo, lojas próprias, os modelos com maior margem, conseguiu caminhar por essa equação, certo? Mas sempre é um processo demorado, caro, envolve questões culturais, então não é muito fácil fazer essa mudança. Ok? Então, pessoal, com isso, damos a nossa missão por cumprida. Até a próxima. Obrigado e tchau, tchau.